Olá, queridos companheiros da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É com grande alegria que nos dirigimos aos amigos para apresentar o estudo de hoje, na esperança de que esse estudo atinja o seu objetivo, que é produzir em nós reflexões relevantes para o aprimoramento da nossa conduta. Vamos iniciar fazendo a leitura de uma página de preparação para a prece. Abrimos o livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel Chico Xavier, na mensagem de número 67, que diz assim: Má vontade é o título. E ela começa: Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Palavras de Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 11. A respeito, diz Emmanuel, má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade cria a discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração impõe a cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. E agora nós vamos fazer a nossa oração, elevando o pensamento a Jesus e abrindo o coração para conversar com o Mestre, agradecendo aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos protegem e orientam, e rogando a inspiração para que possamos desenvolver este tema tão interessante, a carne é fraca, com clareza e simplicidade. Abençoa-nos, Senhor, e envolve a todos os companheiros que tiverem acesso a essa transmissão. Muita paz. Graças a Deus. Bem, o nosso tema é a carne é fraca. E nós falamos isso, né, quando nos referimos a situações que nos atingem de alguma forma, né? Eu me recordo de um comercial muito antigo e bastante inteligente, em que aparecia um religioso falando a respeito de uma determinada marca, né, de macarrão. E depois que ele apresentava, falando das qualidades do macarrão, aparecia uma voz como se fosse Deus, não é? Repreendendo o Frei Carmelo, né? Por ele estar muito interessado no macarrão. Então a voz dizia assim: Frei Carmelo, olha a gula. E ele então respondia: Senhor, olha a massa, querendo dizer com isso que a massa era muito deliciosa e que ele não poderia resistir, né, ao pecado da gula, né, a questão da gula. Então a gente vai verificar que Jesus se referiu a essa situação, né? Lá em Mateus 26:41 ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito, né, ele anseia pelo progresso, né, mas ele está
dominado, né, é, pelo império da matéria, está sob o império da matéria. E a matéria, então, fala mais alto, né? Ele não se desenvolveu o suficiente para superar esse arrastamento. Então, há tendências viciosas que se apegam mais à moral, ao moral do espírito, né? A situação moral. Ser honesto ou desonesto, ser fiel ou não. E há outras tendências que parecem que são mais do corpo, né? Como a gula, a sensualidade, a preguiça. E a partir daí, desse entendimento, se fala na fraqueza da carne. Na verdade, está se querendo dizer, não é? Eu não consigo superar. A carne é fraca, o espírito quer, mas a carne não pode ser vencida no momento, né? E há uma reflexão interessante para a gente fazer sobre isso, né? Porque lá na questão 361 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem. São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Ou seja, falando de uma outra maneira, as qualidades são do espírito e as imperfeições também. Isso porque a matéria não deseja nada, né? O que é o corpo sem o espírito? Massa de carne inerte, sem vida. Então, a vontade, o desejo são sempre do espírito. A carne não tem a ver com isso. Por isso, a responsabilidade moral pelos atos da vida física compete ao espírito. E é importante a gente perceber qual o valor da educação moral para que nós possamos entender como nós ficaremos no mundo espiritual, porque é certo que retornaremos para lá, mas a nossa condição no mundo espiritual dependerá do que fizermos aqui, na vida física. Então, eu me recordo de um filme antigo, já uma cena no fim do filme. O filme era O Último Samurai. O nome do filme O Último Samurai. E o filme contava a história de um americano que se tornou samurai. E havia um mestre samurai, a quem esse americano seguia. E quando ele termina a guerra, né, anos depois ele volta ao templo e alguém pergunta, mas como ele morreu, esse mestre? E o companheiro responde, prefiro falar como ele viveu. Porque é da forma que nós vivemos que a vida no mundo espiritual se desenvolverá, a nossa vida, né? É uma grande continuidade. É claro que nós podemos e vamos certamente evoluir também no mundo espiritual, mas nós não podemos nos descuidar da vida presente, né? Do que fazemos aqui. Precisamos nos educar os impulsos para cultivar o equilíbrio em todos os campos da vida. E com muita facilidade nós saímos do ponto de equilíbrio e vamos dando vazão, não é? Aos desejos mais variados que guardam relação com a vida da matéria. E daí criamos sofrimentos que não teríamos que passar. E alguns sofrimentos já começam na própria vida física. Porque se a pessoa bebe demais, ela pode ter uma cirrose hepática. Isso sem falar das consequências dolorosas das ações, né,
no relacionamento com a família, no relacionamento com o mundo profissional, né, na vida em geral da pessoa. Mas vamos só nos ligar aos efeitos, né, prejudiciais à saúde, por exemplo. Então, a pessoa bebe ou come desbragadamente, né, ou fuma, e ela vai comprometendo a saúde do organismo. Isso porque as leis divinas, né, Deus já regulou a atuação dessas leis. Então, muitas vezes, a pessoa começa a experimentar o sofrimento que é o resultado da decisão infeliz, né, que ela tomou, se cultivando um determinado vício, já que no mundo físico, em forma de doença. Não é? Então, é um problema no pulmão, é um problema no estômago, porque a pessoa come de forma equivocada, é um problema de um vício da sensualidade exacerbada, que às vezes destrói famílias, não é? Cria verdadeiros buracos afetivos na vida dos filhos, né? E a pessoa é movida, né? Digamos assim, né? A sensualidade, e ela troca de parceiros como quem troca de roupa, e isso vai comprometendo a vida dela, né? Então, muitas vezes surge o problema de saúde, surgem problemas psicológicos, emocionais, que poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse um pouco, ou buscasse um pouco de equilíbrio para a sua vida, né? Então isso significa o quê? Que o espírito ainda não evoluído, ele está jungido, ele está preso, ele está escravizado aos impulsos da matéria. E que esses efeitos, os efeitos dessas ações, eles já surgem muitas vezes na vida física e se prolongam pela vida espiritual, porque eles refletem um desequilíbrio interno, um desequilíbrio da alma. No livro Libertação, André Luiz fala que existe uma cidade, toda a cidade é composta de espíritos que apresentam aleijões, espíritos que não podem andar, espíritos que usam muletas, espíritos que apresentam, né, as mais diversas problemáticas físicas, mas são espíritos desencarnados. E por que isso? Aquilo representa, né? Aquilo digamos assim, a demonstração do estado mental e espiritual em que eles se encontram. Portanto, zelar por uma vida equilibrada é um fator de saúde física e espiritual. Essa é a grande questão. Quando nós falamos que a carne é fraca, isso significa que nós, ou seja, nós espíritos, né, encarnados, temos fraquezas, porque a fraqueza não é da carne, a fraqueza é do ser espiritual. E que fraquezas são essas, né? Nós as chamamos de tentações. O que é a tentação, né? A tentação é aquele calcanhar de Aquiles, né? Aquele ponto em que nós somos fracos. Por isso é necessário pensar, né, qual é o ponto de cada um. Cada um vai refletir para si mesmo. Então, o seu ponto é a sensualidade, o seu ponto é a gula, né? O seu ponto fraco pode ser, por exemplo, o autoritarismo. Você gosta de mandar, de ter as pessoas dependentes de você. O seu ponto é a vaidade, não é? O orgulho,
é o egoísmo tão comum, não é? Todos nós, de certa forma, temos é, egoísmo, vaidade, porque somos espíritos imperfeitos, mas cabe a nós lutar para superar essas más tendências. Por quê? Porque quanto mais nós superarmos, quanto menor for a influência dessas situações, mais felizes nós seremos, ou mais rapidamente nós seremos felizes, não é? Porque é, esses arrastamentos, essas tentações, não é? Elas corroem o nosso equilíbrio, a nossa saúde, e muitas vezes geram dramas complexos, de difícil tratamento, dramas que vão atingir em cheio pessoas ao nosso redor, né? Então, coisas que, com um pouco de cuidado e discernimento, poderiam ser resolvidas de outra maneira, não é? E a gente, ou por invigilância, né, por arrogância, nós nos lançamos a determinadas situações. Então, veja, o que é a tentação, né? Emmanuel diz assim: cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior, nas tendências inferiores, nas quais já falimos nas existências passadas. Veja, já falimos nas existências passadas. Muitas daquilo que a gente chama de tentação, na verdade não surgiu agora. Nós já trazemos de outras épocas e precisamos então corrigir, porque a misericórdia divina nos deu nova oportunidade pela reencarnação de nós vivenciarmos experiências para fazermos corretamente aquilo que fizemos equivocadamente antes. É uma oportunidade de aprendizado, de autocorreção. Porque se nós não nos corrigirmos, como a dinâmica da vida, né, da vida superior é o progresso, a vida nos corrigirá em forma de dor, de dificuldades. Então, é melhor que nós nos apressemos para fazer a parte que nos cabe em favor de nós mesmos. Essa é a grande questão, né? Então, a tentação é aquela fraqueza, digamos assim, do espírito e não da carne. A carne não tem nada com isso, sabe? Ou seja, o corpo não é o responsável por nós nos apegarmos a determinada conduta, né? O corpo muitas vezes retrata isso. Kardec diz, não é? Quando a pessoa tem uma aparência de ébrio, de bêbado, não é? O que é aquilo? Aquilo é a consequência da própria bebida, não é? Não foi o corpo que o tornou ébrio, foi o desejo de beber que se refletiu no corpo daquela forma. Então, nesse sentido, nós devemos nos esforçar sinceramente para superar esse obstáculo, porque nós desejamos a saúde, não é? Em todas as suas dimensões, porque a saúde significa a liberdade, significa o equilíbrio, significa a alegria. Já viram alguém doente, muito doente, feliz? É raro. É raro. Quem está muito doente e feliz é aquele que conseguiu realmente dar um passo adiante, né, em relação à maioria dos homens. Porque, na verdade, todo processo de doença, de dificuldade, é muito difícil, né? É muito difícil. Nós nos apegamos às orações, aos amigos espirituais. Nós desejamos a cura. E às vezes a doença já é o início do processo da cura, né? Mas quão bom será se nós não precisarmos passar pela doença, né?
para aprender, se nós aprendermos pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio entendimento, né, e convicção de que nós somos os artífices da nossa própria felicidade. Essa é a questão, não é? Então, diz aqui no Código Penal da Vida Futura, lá no item 23, diz assim: um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidade. Imagina a pessoa que gosta de fumar ou de beber, né? Imagina a pessoa que não dominou determinada tendência negativa. O espírito vai sentir no mundo espiritual exatamente a falta daquilo que ele não pode ter porque ele não está mais na matéria. E esse é um verdadeiro sofrimento. É um sofrimento para ele. Ora, então, não é melhor que nós nos esforcemos para superarmos essas dificuldades? Essa é a grande questão. Então, veja, os espíritos sofrerão por muitos anos e experimentarão todas as necessidades. Só que isso é uma incoerência, porque ele, já estando no mundo espiritual, ele não precisaria passar por isso, e certamente não é bom passar por isso, né? Absolutamente não é bom, ou seja, significa que para ele a felicidade está distante, porque ele vai precisar se corrigir, né? Se educar para promover o bem-estar de dentro para fora, não aquele bem-estar mentiroso, né? Não aquele bem-estar que vem das coisas exteriores, mas o bem-estar que ele constrói com seu próprio esforço. Essa é a questão. O mundo tem muitos arrastamentos. Não estamos fazendo, né, apologia à pureza, porque nós estamos muito longe da pureza, da verdadeira pureza espiritual. Nós somos cheios de altos e baixos, mas estamos fazendo uma reflexão para a nossa verdadeira saúde, não é? Então, tanto quanto as questões morais, né, de não humilhar os outros, de não prejudicar ninguém, de não ser desonesto em nenhum aspecto, de cumprir com os nossos deveres, isso é condição essencial, né? André Luiz diz que a consciência tranquila é outro nome da felicidade. Então, esses são atos, né, que, quando nós nos comprometemos em ter uma vida assim, mesmo cheio de falhas e de limitações, nós temos a nossa consciência tranquila. Tão tranquila quanto, né, é possível dentro das nossas limitações. Mas, quanto a essas questões, né, dos vícios, dos mais variados, é necessário pensar. Por quê? Porque nós, segundo a questão 909 do Livro dos Espíritos, nós precisaríamos fazer esforços que não eram assim, não são assim tão intensos, com uma certa facilidade e uma certa atenção, nós conseguiríamos e conseguiremos evitar muitos males, superar muitos males. Hoje está em voga, né, a fascinação amorosa, né? Então, assim, a fascinação amorosa destrói muitos lares, porque a pessoa começa a se sentir satisfeita e ela sai, né, para buscar experimentar, né, novas situações. Só que essas situações geram dores, geram dificuldades. Então, o que é isso, né? É a influência da carne, ou seja, da matéria,
mas que nós estamos aqui para vencê-la, não é? Nós estamos aqui para atravessar o mar largo, né? O mar revolto, agitado, não é? Dessas situações, porque o objetivo é a espiritualização do ser, é o amadurecimento emocional. E correndo atrás de quimeras, de miragens, nós não vamos conseguir esse aprimoramento, não é? Então, os Espíritos dizem assim, que em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes três princípios. Então, eram mais de 30, né, artigos que podem ser resumidos em três princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, então cabe-nos trabalhar para nos aperfeiçoar, porque quanto mais nós nos aperfeiçoamos, menos sofremos. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos. É aquilo que eu falei, não é? E da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Ou seja, as próprias leis da vida, né? As próprias leis naturais, elas regulam o comportamento do ser humano, sem que haja necessidade de alguém apontar esse erro ou alguém condenar a pessoa a determinada situação. Não, a coisa ocorre automaticamente. Infringiu a lei, não é? Desrespeitou, você pode inclusive chegar ao mundo espiritual na condição de suicida inconsciente, ou seja, aquele que não tinha o desejo de morrer, mas violentou o corpo de tal maneira que apressou, né, consumiu o fluido vital, comprometeu o funcionamento dos órgãos, abreviou o tempo de permanência que você teria no mundo físico para o seu aprendizado. Então o espírito chega, né, no mundo espiritual na condição de suicida inconsciente. E finalmente, o terceiro item: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, se você se convenceu realmente, e é bom que se convença, de que o seu futuro está nas suas mãos, trate de corrigir essas imperfeições, de educar-se, para não começar a sofrer, muitas vezes já aqui no mundo físico, as consequências desses desregramentos. Isso não é uma pregação puritana, né? É apenas uma constatação das centenas de espíritos que foram evocados por Kardec e trouxeram o seu depoimento, né? E contaram as suas experiências, o estado em que estavam no mundo espiritual e o que fizeram no mundo físico para chegar a essa condição. Meus queridos amigos, nós estamos concluindo a nossa breve reflexão. Eu espero que tenha sido de alguma utilidade e agora vou fazer a prece de encerramento. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar fazendo a prece. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo dedicado a refletir sobre essas realidades na vida de muitos companheiros. Nós te agradecemos
porque surge como um alerta, como um aviso, para que aproveitemos bem o tempo, para que empreguemos bem as nossas capacidades, para que cuidemos do corpo físico com respeito e com carinho, porque ele é o instrumento de nossa atuação no mundo físico. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos a todos na tua paz. Graças a Deus.